Você já pensou em desistir da sua vida? Você já pensou em desistir dos seus sonhos? Você já pensou em desistir de algo muito importante para você, que naquele momento você não sabe por quê que aquilo tudo estava acontecendo? Então eu quero que você venha comigo e fique comigo até o final, porque eu tenho certeza absoluta que você vai entender os mecanismos disso e também vai compreender por que que você entra na prova e essa prova pode ser também um rompimento de um padrão para o outro. Eu, antes de tudo, quero me apresentar. Eu sou Kathleen Ketter, eu sou treinadora consciencial, eu sou terapeuta, eu sou reprogramadora, trabalho com o método da cura energética e tenho certeza absoluta que você que chegou até aqui não se conectou por acaso. A primeira coisa que a gente precisa compreender que quando você pensa em desistir de algo fora de você, é um medo que existe dentro de você de não conseguir. Muitas pessoas têm medo de si mesmo, por incrível que pareça. Em muitos atendimentos que eu acabei realizando, eu percebi um padrão semelhante de muitas pessoas. Que era o medo da aprovação, medo de não ser suficiente, medo de achar que está fazendo errado, medo de errar, medo de receber, medos que estão lá no nível do inconsciente e que foram programados lá na infância. Você sabia que tudo aquilo que você resiste, que você assim fica ali na mesma posição, na mesma forma, na mesma direção, fala-se muito daquilo que está dentro do seu programa. E esse programa, ele só vai reaplicar, ele só vai repetir. Justamente porque quanto mais você replica e você repete, mais você vivencia aquilo e aquilo se valida como uma realidade para você. Quando a gente começa a entrar na zona de um despertar da nossa própria consciência, nós conseguimos ver um lugar muito poderoso, que é esse lugar das nossas próprias emoções. As emoções, elas são praticamente 70 a 80% responsável pela nossa própria materialização na Terra. Então, quando você está com um emocional extremamente enfraquecido, a tendência é você buscar a fuga, é você fugir da situação, é você realmente querer encontrar um lugar aonde você realmente recue. Isso, por isso que vem a desistência. Porque quando você recua, você está dizendo para você mesmo que você não é capaz. E isso vem também de uma memória de incapacidade. Quando você tentou fazer algo e alguém te reprimiu, alguém disse que você não podia, alguém falou para você que aquilo não era para você. E você foi acreditando. Todas as conversas que você tem dentro de você, você pode perceber nesse exato momento que essas conversas, elas são conversas que alguém falou para você. E a pergunta que eu quero te fazer aqui agora, quem é você? Quem é você no meio desse caos? Quem é você no meio da sua alegria? Quem é você quando tudo está bem? Porque enquanto você não sabe quem você é, você vai buscar reaplicar e reviver histórias que nem sempre foram suas. Você sabia disso? Pode ser a história do seu pai que você esteja vivendo, pode ser a história da sua mãe, pode ser a história de um amigo, pode ser a história de algo que você ouviu na internet. Mas isso fala sobre identidade, a identificação de algo. E quando a gente se identifica com algo, a gente toma aquilo para si. E é nesse momento que você vai tanto fluindo ou você vai travando a sua vida. As travas que a vida traz é geralmente um mecanismo muito importante para ser observado, porque é dentro das travas que você vai perceber as dinâmicas que você está se alimentando. Sabe aquela história, se você não vai no amor, você vai na dor? E é exatamente isso que acontece. Só que quando você está para desistir de algo, e você sabe que você não pode desistir, que você deve de continuar. Só que o cansaço, o peso de estar persistindo, de estar fazendo, faz com que você diga, poxa vida, se não deu certo é melhor parar. Só que eu quero te trazer uma reflexão muito importante nesse momento, que é para você pensar em quantas vezes você já desistiu de você. Quantas vezes você desistiu dos teus sonhos para deixar alguém em pé? Ou para deixar pessoas em pé? Quem são as pessoas que você carrega contigo? E se você se libertasse de fato dessas pessoas? Se você realmente tivesse a coragem hoje, em vez de desistir dos teus sonhos, das tuas metas, você desistisse daquilo que está pesando para você. Porque se você tem apegos, você vai continuar carregando essas pessoas contigo. Você vai continuar carregando essas histórias contigo. E é por isso que você muitas vezes pensa em desistir. Só que aí é necessário a vida, às vezes, trabalhar de uma forma que às vezes ela não é tão doce e nem sempre confortável para que te tire da tua zona de conforto. E é onde maior parte das maiores transformações acontece quando algum impacto muito forte acontece com você, que aí faz com que você realmente se mova para a sua direção. Então, nesse momento, reflita dentro de você. Quais são os teus maiores medos, se você tivesse que deixar essas pessoas? Quais são os ganhos que você tem dentro de você? Você tem algum ganho aí no ser divino? Você tem algum ganho aí? Se eu deixar fulano, eu não vou me sentir amado. Se eu deixar Beltrano, eu não vou receber a ajuda que eu recebia. Se eu parar de fazer certas coisas, eu não vou ter mais as barganhas. E essas barganhas só estão te empobrecendo. Essas barganhas estão fazendo você ficar no mesmo lugar, criando as mesmas histórias, vivendo as mesmas realidades. Então é por isso que hoje eu vim aqui para te falar um pouco mais sobre isso e também te dizer que isso tem como mudar. Isso, a sua realidade tem como ser transformada.
E eu quero te ajudar nesse processo. Eu, dentro desses 20 anos de atendimento, eu vi vidas sendo transformadas de formas grandiosas. Pessoas que realmente pensaram em desistir até da própria vida. E hoje agradecem pela oportunidade de simplesmente mudar os padrões que estavam dentro de si e que hoje encontraram, de verdade, a sua própria natureza de manifestação. Quando você retorna para você, quando você retorna para você, é onde a vida começa. É onde você, de verdade, começa a viver os seus sonhos, as suas metas. Não é quando você quer agradar pessoas. Não é quando você quer realmente ser o bonzinho e que você faz tudo para todo mundo. Porque isso revela muito mais de uma criança ferida que está machucada do que, de fato, o que você deseja. Porque enquanto você não olha para sua criança, enquanto você não olha para quem você está se tornando, você vai continuar repetindo padrões. E esses padrões vão te levar a vícios emocionais, a vícios de comportamento, a vícios de postura com aquilo que você tem mais de valor, que é a sua vida. Se esse vídeo te fez sentido, me segue e vamos falar mais sobre a consciência humana. Essa consciência, que uma vez despertada, ela pode sim ser a sua maior força para criar e manifestar tudo aquilo que você quer. Até o próximo vídeo.